Olá, eu sou o professor Marcel Barcelos e publiquei no volume 11, no ano de 2022, na revista Regai, Revista de Gestão e Avaliação Educacional, o artigo intitulado Práticas Avaliativas para Aprendizagem de Professores numa Unidade Municipal de Educação Infantil. Também assinam esse artigo comigo o professor Wagner dos Santos, da Universidade Federal do Espírito Santo, e a professora Aline Oliveira Vieira, da Prefeitura Municipal de Serra, no Espírito Santo. O nosso objetivo foi compreender quais os sentidos atribuídos pelos docentes de uma instituição de educação infantil sobre a avaliação para aprendizagem durante um ano letivo. Esse estudo ele é qualitativo, a gente utilizou o método etnográfico, participaram dessa pesquisa 25 docentes, sendo um em posição da coordenação e os demais em regência em sala de aula, onde inicialmente para produzir fontes a gente aplicou um questionário com perguntas abertas e fechadas sobre a avaliação e posteriormente a gente foi produzindo dados, analisando os materiais pedagógicos que eles produziram com as crianças e também os registros de campo que a gente produziu, ao acompanhar esses docentes durante um ano letivo. A nossa pesquisa evidenciou que a formação inicial não se configura como o principal locus de discussão para a produção de práticas avaliativas na educação infantil. Esse local ele é ocupado pelas formações continuadas produzidas pela própria rede de ensino, no caso a Rede Municipal de Vila Velha, no Espírito Santo, e pela uma rede colaborativa instituída entre os docentes de uma instituição, onde eles trocam experiências sobre a avaliação e assim eles vão qualificando o seu processo de ensino e o processo de aprendizagem. E é muito interessante porque esse movimento impacta na escrita dos relatórios avaliativos descritivos que os professores fazem ao final do ano letivo para compartilhar com os familiares aquilo que foi produzido ou aquilo que foi aprendido pelas crianças durante o ano letivo. Então, nesse movimento, a gente percebeu que na análise desses relatórios, o que é dado visibilidade é o processo de ensino, ou seja, aquilo que o professor produz durante o ano e não as aprendizagens dos alunos. Ou seja, se dá mais visibilidade à avaliação do ensino e não à avaliação da aprendizagem pelas crianças. E o mais interessante é que durante o ano a gente percebeu, nesse processo de pesquisa, e o artigo vai relatar isso, que os docentes mobilizam diferentes práticas avaliativas no seu cotidiano para qualificar o seu processo de ensino, para melhorar a aprendizagem das crianças, para produzir diferentes sentidos a partir do conteúdo que eles estão mobilizando, compartilhando com as crianças, só que eles não compreendem essas ações como uma avaliação. Ou seja, isso não se constitui como subsídio para a produção dos relatórios avaliativos descritivos. Então, há uma distanciação entre aquilo que se produz durante o ano letivo e aquilo que se dá visibilidade ao final do ano letivo. Nesse sentido, o nosso texto ele chama atenção para a necessidade da produção de uma teoria ou da testagem de uma teoria avaliativa que dê suporte para a prática pedagógica do professor na educação infantil, para que ele compreenda todo o movimento pedagógico como avaliação, ou seja, que a avaliação se constitua como o eixo central da prática pedagógica desse professor na educação infantil. Assim, reconhecendo a criança não só como sujeito de direitos, mas sim dando protagonismo a ela nesse processo de produzir conhecimento e dar visibilidade a essas ações por meio da avaliação no relatório avaliativo descritivo, comunicando aos familiares, às crianças do movimento colaborativo. Esse é o nosso estudo. Muito obrigado. Boa tarde.